Também, irmãos, já anunciei aquela hora, vou anunciar de novo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vou ler o versículo 1, versículo 2. E depois vamos para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 9. Todos acharam já? Atos dos Apóstolos, que quer dizer acontecimento dos apóstolos, capítulo 6. Atos, depois 1 Timóteo, capítulo 5. Todos acharam? Então aqui vamos ver falando os primeiros diáconos, a instituição dos diáconos. Versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocaram, quer dizer, os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Amém. Poderia continuar, mas outro dia continua. Então nós vemos aqui no versículo 1, que fala: naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Vocês vejam só que quando fala crescendo o número de discípulos, porque muita gente estava recebendo Cristo como seu Salvador e Senhor. Discípulo é aquele que aceita Jesus e segue Jesus. Então fala que estava crescendo, olha, foi aumentando na igreja. Sobre as pregações, os ministérios dos pregadores, dos discípulos, dos apóstolos. Então quer dizer que os seguidores de Cristo iam aumentando. E aumentando muito, aumentando. Então aqui os seguidores de Cristo, eles se multiplicavam. E hoje não multiplica, é muito difícil uma alma aceitar Cristo. De uma multidão que ouve, falo, aceitar de verdade, conversão genuína, que a pessoa que ouve um evangelho pregado como ele é, um evangelho puro, não um evangelho adulterado, pondo que precisa de obras, aí está adulterando. Aí já é outro evangelho, no caso não é outro, é um falso evangelho. Ensinando que você tem que fazer algo mais para ser salvo, alcançar a salvação. Ninguém alcança a salvação por mérito pessoal próprio, por algum esforço. O mérito é de Cristo. Então aqui eles falam que os seguidores de Cristo se multiplicavam, multiplicando. Aí fala que houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. E murmuração é pecado, irmãos. Os irmãos sabemos disso. Murmurar. Às vezes a pessoa murmura, reclama da situação, reclama disso, reclama de tudo. Não é só pobre, até os ricos, tudo tem murmúrio. Nunca está bom. Ninguém agrada a ninguém. Nem Cristo, o Filho de Deus, agradou a humanidade. Acha que nós vamos agradar?
nem ele sendo perfeito, fazendo curas, milagres, dando a sua vida, ele não agradou, mataram ele, crucificaram ele. Então aqui ele fala assim, porque as suas viúvas, por isso que nós vamos lá, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então aqui ele estava tratando aqui do apoio aos pobres. A igreja fala que apoiava, né? Dava o apoio aos pobres, mediante o mantimento cotidiano, ou em dinheiro, as viúvas, que dava para as viúvas, né? A igreja em Jerusalém, ela fazia isso, que não tinha as viúvas e aqueles que não tinham com que manter-se, porque quando Cristo foi crucificado, foi morto, foi um abalo tudo, espera-se que então muitos judeus, muitos cristãos perderam seus empregos, tinha aquela dificuldade. Então o apóstolo Paulo procurava fazer coleta nas igrejas para enviar assim. Então aqui, eles falam que iria se preocupando com as viúvas. Agora eu lembrei uma história. No começo, faz tempo já, não vou citar nome, teve uma viúva, que ela estava viúva, e ela falou para mim que a igreja, na Bíblia fala, ou a família dela, ou algum falou para ela, né? Ela já morreu, né? Então, ele falou assim que a igreja devia sustentar. E ela tinha a aposentadoria dela, aposentadoria. Então, ela tinha, para a igreja sustentar, porque estava passando dificuldade e tal e tal. Aí eu expliquei para ela. Eu falei, como que, na Bíblia fala como que é para sustentar uma viúva. Então vamos lá em 1 Timóteo, eu falei o capítulo 5, versículo 9, mas é bom já pegar desde o versículo 3, que é uma lição para os crentes hoje, para nós. 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 5, 5, versículo 3. Vai falar das viúvas. Como que, no caso hoje, fosse para a igreja sustentar uma viúva. Vamos ver. Então, primeiro o versículo 3 fala assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Primeiro, por aí. Por que o apóstolo Paulo diz assim: honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas? Ué, se morreu o marido, ela é viúva, não é? Mas por que o apóstolo Paulo depois falou se é verdadeiramente viúva? Vocês devem saber, não devem? Acho que alguns sabem, né? Às vezes ela é viúva porque ela não tem um marido vivo, mas às vezes ela não manteve. Vamos, por exemplo, ficar fiel primeiramente a Deus e não arrumou ninguém. Às vezes não é pensar que por causa que ela está sozinha, morando sozinha, às vezes ela não é viúva, às vezes ela já tem marido, ela já teve homem na vida dela. Mas então ele fala que as verdadeiramente viúvas, então era para ajudar economicamente aquelas que realmente eram viúvas. E não se podia, porque aquele tempo não é igual hoje. Hoje também não tem esse dever para a igreja, uma obrigação, não sei que palavra que é mais correta. Porque aquele tempo não tinha como ele solicitar do governo para poder ter aquele auxílio do governo. Hoje está muito melhor do que aquele tempo a situação do mundo, em todos os aspectos. E em alguns aspectos está pior, sabemos disso, né? Que o pecado superabundou. Toda a vida teve pecado na face da terra, toda a vida. Então, mas só que hoje está muito, a crença está caindo, estão relaxando muito,
não estão preocupados com o evangelho, com as coisas de Deus, com a vida, com a igreja, assim por diante. Então eles não tinham eles naquele tempo não tinha aquela assistência social do governo naquela época. E hoje tem. Versículo 4. Mas se alguma viúva, já começa por aí também, vamos ver. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Olha, o apóstolo Paulo está falando escrevendo para Timóteo, para os cristãos. Ninguém vai querer ensinar a pessoa do mundo, uma pessoa que não tem Cristo, ele não tem Cristo, então você não vai ensinar, mas dever seria para todos. Então ele fala, aprendam primeiro exercer piedade, ter amor no pai, ter dó do pai, sofrer por pai. Então, em algumas versões também falam, né, que significa que era para falou da família, que seja sobrinho, seja parente. Por isso, então, porque a família deve arcar com a responsabilidade dos seus pais, dos seus entes queridos, a família. Quando falou lá que essa viúva que morreu ficou viúva, ela é viúva, ela não tem filho, nada. Porque acontece isso. Acontece. Eu lembro da minha irmã. Minha irmã, se um dia ficar viúva, ela não tem um filho. Aí, bom, tem os auxílios do governo, tem isso também, né? Mas não tem filho. Então, se tiver filho, o filho tem que cuidar dos pais. Então quer dizer que naquele tempo aí, a responsabilidade, se não tivesse, se tivesse tudo isso, não tivesse filho, não tivesse nada, a igreja era responsável. Então hoje, tira a responsabilidade da igreja, porque igreja somos nós, o grupo que é biblicamente batizado, que faz parte do corpo de Cristo. Então seria que toda era responsável para aquela pessoa, para aquela mulher, aquela viúva. Então, agora a igreja não tem essa responsabilidade nessa situação, porque isto fala, é bom e agradável, fala o versículo 4, diante de Deus. Então ele usa aqui, ele descreve aqui como o caminho de Deus. Você quer seguir o caminho de Deus? Então você vai cumprir com seus deveres com a família, com os seus. Toda a família é responsável pelos seus próprios membros, entre os irmãos. A família é uma família de sangue. Nós, irmãos, nós somos irmãos em Cristo, mas nós não somos irmãos, família sanguínea. Mas vocês sabem também que é mais privilegiado ser irmão em Cristo. Se for irmão 2 vezes, então vai morar junto lá. Mas se é irmão na carne, mas não é irmão em Cristo, então continua a falar, irmão aqui. O dia que partir, que fechar os olhos, um vai para um lado, outro vai para o outro. É tudo isso aí. Um vai para os céus e outro vai para onde? Inferno. Por quê? Não aceitou Jesus. Então aqui, e cada um deve ter o carinho e cuidado, amor, um pelo outro, como corresponde à Bíblia e Deus, como a Bíblia diz. 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, está dizendo aqui no versículo 5, espera em Deus e persevera de noite e de dia
em oração. Uma viúva cristã. Depois tem mais coisa ainda para a gente ver como que a Bíblia ensina a pessoa a fazer as coisas certas. Então, verdadeiramente viúva significa que não tem parentes para cuidar dela. Então ela tem que esperar em Deus. Mantém sua esperança em Deus. Manter. E também persevera de noite e de dia em rogos, rogando e orando, em orações, dia e noite, orando. Então descreve que há uma pessoa que é inestimável e mais importante ao reino de Deus. Uma pessoa inestimável, que o mundo não estima. O mundo não estima o cristão, o povo. Para o mundo, a pessoa, o crente, o cristão não tem valor. Ele tem valor se ele tiver uma posse, se ele tiver trabalhando, dando lucro por patrão, qualquer coisa. Mas só que, por ele ser pobre, por ele ser humilde, ele tem valor no reino de Deus. É isso que é interessante. 6. Mas a que vive em deleites. Olha como que o apóstolo fala. Vive em deleite, vive só nos prazeres. Então, por isso. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Se ela vive em deleite, vive em prazer, ela está vivendo. Ela vive fisicamente, mas espiritualmente ela é morta. Não tem salvação. A alma está morta, o espírito está morto. Então aqui ele descreve aqui o contraste com aquela que está dedicada completamente a Deus. Um está dedicado a sua vida a Deus. Como ele aceitou Cristo, ele vai dedicar a sua vida a Deus. Uns mais, outros menos. Mas o alvo dele, o propósito dele é servir a Deus. Então, 7. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Olha bem. Então, ele oferece aqui estas instruções para as pessoas, para nós, para os cristãos. Irrepreensíveis. Refere-se às viúvas que a igreja mantinha naquela época. É importante que o apoio se reserve para aquelas que realmente o merecem. Mas por que lá, vou falar um pouco de lá, por que lá falou para arrumar os diáconos? Que era para os diáconos, era muita coisa para os apóstolos, para os discípulos, os apóstolos, né? Cuidar de tudo. Então você vai arrumar, eleger diácono para cuidar dessa parte, dos negócios, que tiveram a primeira reunião, a sessão de negócio, naquele lá que depois dá tempo eles voltam lá. Então, para cuidar dessas coisas. Então na igreja tem que ter aquelas pessoas, porque fala o diácono. O diácono é que cuida de ver se tem algum irmão passando necessidade, se tem alguma pessoa, então eu cuido, para não sobrecarregar o pastor. O pastor ele deve cuidar de preparar a palavra, cuidar de alimentar a igreja, trazer, estar sempre disposto, pronto para servir. Agora, se o pastor trabalha, o pastor não estuda, o pastor está assim, então, imagina só, se a pessoa que trabalha, que eu trabalhei bastante, eu sei o que é trabalhar e está cansado. Eu sei depois você tem que cuidar da igreja, cuidar de levar a sério mesmo, e cuidar mesmo, pegar, assumir para valer o completo. Então, não é fácil. Então aqui fala, manda pois estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, está falando para os filhos, versículo 8, e principalmente dos da sua família, o que está escrito depois? Alguém está acompanhando? Tem negado a fé. Está vendo só, irmãos? Se a pessoa não ama os da casa, ele não cuida da sua família, ele vai cuidar do quê? Do irmão? Ele vai cuidar das coisas de Deus? Olha, o apóstolo fala aqui do dever dos filhos para com a mãe
enviuvada. Se ele não cuidar, não ter amor. E não pode esperar ser só isso também. O filho deve cuidar do pai. Senão ele está negando a fé, se ele não dá o apoio. Respeitar o pai. Não entristecer o pai, ter prazer nos filhos. Irmãos, nós com o nosso pai, o pai terreno, a mãe, nós nunca fomos assim, com o pai e a mãe, de ter muito, com a mãe sim, mas com o pai de ter muito, mas nós sempre respeitamos o pai. Nunca falamos alto com o pai, eu nunca falei alto com meu pai, nem eu, meus irmãos. Nunca respondemos para ele. Respeitava. Não ficava contrariando ele e tudo. A única contrariedade que nós fizemos muito para o pai é que nós saímos para a crença, aceitar Jesus. Isso ele não queria de forma nenhuma. Então aqui nós vemos, negou a fé. Se alguém for realmente salvo, se ele for um filho de Deus, isso vai funcionar segundo o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, o autor da Bíblia. Porque o Espírito Santo habitando nele, ele vai brotar. Que o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Começa lá em Gálatas, fala, o primeiro fruto do Espírito Santo, amor. Aí vem todas as coisas, que se não tiver o amor, ele não tem nada mais daquilo que vem encarretado assim, aquela fila. O amor é o essencial. Então aqui ele fala, e é pior do que um infiel. Um infiel que se refere aqui a alguém que não tem nenhuma crença em Cristo, não tem nada de Cristo nele. Vive em muitos casos longe da vontade de Deus. Agora 9, que era só aqui que eu ia vir, né? Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só que tenha sido esposa, mulher de um só marido. Olha, é para ser inscrita na igreja, como hoje, inscrita no INSS, né? Inscrita na igreja, ela teria, não pode ter menos de 60 anos. O versículo 10, agora vai falar mais alguma coisa. Tendo testemunho de boas obras, quer dizer, não uma intrometida em negócio alheio. Se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Aquele tempo, aí hoje seria assim também, se fosse no caso, né? Então se ela corresponde aqui, que a ideia é que ela amava os seus filhos, que seja ou era próprios dons, amar os seus filhos, amar os netos, amar tudo da família. Quando fala exercitou hospitalidade e lavou os pés ao santo, não é que lavou os pés ao santo, foi hospitaleira, hospedar. Socorreu os aflitos, os que estavam em apuro. Se praticou boa obra, sendo sua vida demonstrava tudo isso. Versículo 11. Mas não admita as viúvas mais novas, quer dizer, menos de 60 anos. Por quê? Então quer dizer que a igreja não deve admiti-la em cargos e nem ser responsável por sua manutenção. Cargo nenhum, não é? Porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Então ensina que tais mulheres realmente não tinham a intenção de
entregar-se totalmente a sua vida em Cristo. A pessoa precisa entregar a vida em Cristo Jesus e na causa de Cristo. Como é que nós vamos entregar nossa vida a Cristo? Entregar na causa, na obediência a Cristo, preocupar com o Evangelho, apoiar aqueles que estão trabalhando no Evangelho. Então, que elas pudessem, talvez, se encontrasse um marido e casasse, tivesse um marido, então não era para ser sustentado, tendo já a sua própria condenação, por haver aniquilado a primeira a fé. Então vamos voltar lá agora em Atos dos Apóstolos. Então nós vemos aqui, e os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram, quer dizer, eles constituíram aqui uma reunião administrativa, sessão de negócio na igreja primitiva. Não é razoável que nós, os apóstolos falam, nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então havia também deveres administrativos na igreja, que acompanhava o grande crescimento da igreja. Quanto mais a igreja cresce, vai aumentando essa parte administrativa, as coisas de negócio, essas coisas tudo assim, em Jerusalém, né? Então ele fala no 3, escolhei, pois, irmão dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, ele está falando quem que eles iam escolher, homens dentre vós, de boa reputação, um homem que tinha um bom caráter, um bom testemunho, que o testemunho dele em todo lugar ele não tinha como alguém falar algo. Então, cristãos, nós crentes, todos nós devemos ter isso, ter uma boa reputação na praça, vamos dizer, na cidade, nos trabalhos, que a pessoa olha assim e fala, essa pessoa é mudada, essa pessoa não é mais aquela que eu conhecia. O falar dela não fala mais o que ela falava. Se ele só xingava, falava palavrões, falava palavras torpes, tira isso. Deixar o Espírito Santo dominar a nossa boca, dominar tudo. Então, é que o Deus, o Espírito Santo, ele está habitando em nós estamos na carne, é um vaso de barro, nós somos frágeis. Só que dependemos de nós temos entendimento e amor, dedicação, para amolecer o coração, a natureza, para poder trabalhar em nossas vidas. Então ele fala assim, que o apóstolo Paulo escreveu a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, não vamos lá que nós já... Capítulo 3, versículo 8, eu vou dar uma olhada lá, porque hoje eu não li. Capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam não de língua dobre, versículo 8 do capítulo 3, 1 Timóteo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Então dá a entender aqui, porque o pastor, olha bem, ele fala do pastor, no versículo 3, é complicado. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeitão com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O pastor, então ele deve ter família, então já é uma experiência. Se ele ter capacidade, olha, é difícil para governar a mulher. Agora se tem mais outro, tem filhos, tem neto. Então
Se alguém não sabe governar a sua própria casa completa, na finança, na educação, em tudo. Como tiver cuidado da igreja de Deus se não tiver paciência? Então, quer dizer, ó, não neófito. Então aqui ela fala, não dado ao vinho. Então tem uma diferença aqui do diácono. Não dado a muito vinho. Então dá a entender que ele pode tomar um pouquinho, que Paulo já tinha falado para Timóteo, por causa que é remédio, né, para o estômago e tal. Mas um conselho que eu dou biblicamente, nós vamos continuar aqui todo dia, eu estudo isso. O conselho que a gente deve dar é não pôr nada de vinho na boca, porque pode viciar. Entendeu? O vinho é gostoso, eu gosto do vinho. Eu já falei que antigamente celebrava ceia aqui, era vinho, e eu estava visitando, eu sentava lá, a semana pequenininha, o Vande tinha o bar em cima, quando passava aquele cheiro assim, eu falava, brincando, pensa bem como é que era, eu falava assim, amanhã mandar a Simone lá no bar do Vande comprar um litro de vinho para comer com macarronada, porque era gostoso. Então o pastor, nada. Então e o cristão também, diácono, então não deve tomar nada de bebida alcoólica. Então aqui ele fala aqui, ó, o versículo 4. No versículo aqui ainda, no 3. Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Apóstolo, que ele chamou de importante negócio. Para uma igreja funcionar bem, irmão, todos devem trabalhar unido. Trabalhar unido. Os irmãos ajudam, tem isso, que nesse dia aconteceu de arrumar aqui o cano da água, estourou. Então precisa na igreja, tem trabalho tudo disposto para trabalhar unido na igreja. Arrumar uma lâmpada, trocar uma lâmpada, qualquer outras coisas desse tipo, né? Então aqui ele falou que é importante o negócio. Então o Espírito Santo diz aos 12 o que deviam fazer, o número que devia escolher e como devia ser escolhido, os diáconos. Então vamos ver aqui, ó, 5. E este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Primeiro ele falou, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito, onde é que eu escrevi aqui? Prosélito é a pessoa que foi atraída, que se converteu a uma religião. Então prosélito é a pessoa que foi atraída pelo evangelho, por exemplo. Então prosélito, ele foi atraída pelo evangelho, por o pregador, aquele que pregou, ele se converteu a Cristo. Então isso aqui é isso. Então refere-se aos 7 homens. O que quer dizer os 7? Por que 7? 7 quer dizer um número perfeito, um número de Deus, um número completo, símbolo de perfeição, completo, um número de Deus. Então versículo 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Tudo na base de oração. Então, apresentaram-se para aceitação e confirmação dos apóstolos. Eles faziam um gesto com a mão, para dizer que estava apoiando. Não é por apoiar a mão. Hoje as igrejas, para consagrar o pastor, põe a mão. Quer dizer que os pastores vêm, põem as mãos. Não é o pastor que está consagrando. Primeiro tem que partir do candidato, de ele ter uma vida consagrada. Para ele chegar nesse ponto, ele deve ter uma vida, ele sente um chamado assim, que Deus vem preparando ele para o futuro, para chegar a esse momento. Ele não pode estar se oferecendo, correndo atrás do pastorado. Então ele vai se consagrando. Então depois vem os pastores, a igreja local,
É a igreja que consagra, que está apoiando, aceitando ele como pastor. Aí ele fica o título de pastor. Mas o pastor nada mais, nada menos que os outros irmãos. É a mesma coisa. Só que ele tem uma responsabilidade, primeiro, perante Deus, que cuidar, ser fiel a Deus, agradar a Deus. Tem hora que precisa desagradar a igreja para poder agradar a Deus. Não é tudo, vamos agradar os irmãos e pecar desagradando a Deus. Então, para cuidar das ovelhas, trazer, estando disposto, com amor e disposição para trazer a palavra, preparar, estudar. Então, aqui nós vemos aqui que estes orando lhe impuseram as mãos. Procuraram primeiramente a aprovação do Senhor, de Deus. Primeiro procura a aprovação, é a oração. Se Deus está aprovando destes homens, o qual claramente eles receberam. A imposição das mãos era para dirigi-los a um cargo. Quer dizer, obra ou ministério, como Moisés fez com Josué, número 17, 18, 23. Olha o versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia para a fé. Fé em quem? Fé no Senhor Jesus Cristo. Você vê que fala aqui, crescia a palavra de Deus. Hoje não existe mais isso. Poucas igrejas, poucos que estão pregando a palavra de Deus. Onde tem muito maior número, cantam muito, falam muito, mas a palavra de Deus, ela está abafada. Ela está abafada. Eu visitei, eu não vou contar o nome, uma casa de evangélica de outra. E comecei a estudar a Bíblia. Eu perguntava para ela: você deve conhecer a palavra? Não, nunca vi falar disso. Preguei lá dos fariseus e o publicano, sabe aquele assunto lá de Lucas? Não, ficava admirada. Falei, mas o que acontece então? Não estudam a Bíblia? Não estudam a Bíblia? Então a Bíblia era para ser lida, para ser ensinada, versículo após versículo. É o sermão expositivo. Então, pessoas que tinham aceito o Senhor, de verdade. Em grande parte do sacerdote obedecia à fé. Agora, no versículo 8, Estevão perante Sinédrio. Perante as autoridades. E Estevão cheio de... Olha, sempre fala cheio de fé, irmãos. Nós cristãos devemos estar cheios de fé em Deus, cheio. Ser confiado de tal forma em Deus, por meio de Cristo, em Jesus Cristo, que Ele morreu por nós, pagando os nossos pecados. Você tem que ter uma fé, cheio de fé, que você não precisa fazer mais nada para alcançar a salvação. A fé tem que ser suficiente no lugar certo, não ficar com dúvida. Opa, será que aquela outra está certa? Será que aquela doutrina? Então, ter uma fé verdade, genuína mesmo. Fé que é só Jesus que salva. Ninguém mais, é Ele. Tem que começar por aí. Aí fala aqui, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E hoje os pregadores, hoje quer dizer que tem apóstolo, não existe mais. Tem um nome, mas é falso. Eles faziam prodígios, cura divina, coisa que fora da natureza, você não vê acontecer. Fazia ressuscitar morto, fazia cura, cego, enxergar. Então, cheio de fé e grandes sinais entre o povo. Então aqui é um grande conhecimento, conhecedor da palavra de Deus. E o Espírito Santo de controlar este homem, ele era controlado.
Então nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo. É hora minha de eu servir a Deus, de eu deixar a minha casa, de eu deixar isso para mim e servir a Deus. É deixar ser controlado pelo Espírito Santo. É isso. Para poder o que? Ser usado. E deixar que o Espírito Santo nos use. Então aqui. E estas coisas foram divinamente feitas, controlada por Deus. E contra, os sinais que eles faziam, era contra a lei da natureza, que você não vê mais. Apóstolo, aquele que conviveu com Jesus. Jesus, antes de morrer, pessoalmente, viu Jesus. Esses são apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele não conviveu, ele não era discípulo de Cristo no tempo que Jesus andava com os apóstolos. Pelo contrário, ele era um perseguidor do caminho de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos. Está lá no capítulo 9, que um dia nós vamos dar uma reestudada. Então é isso aqui, Então vou ler o 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos. Libertinos quer dizer sem disciplina. Então levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamados libertinos, e dos sirineus e alexandrinos, e do que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Como que a hora está quase esgotada, outro dia, que Deus permitir, a gente continua esse estudo aqui. Então vamos ficar aqui, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. E hoje não cresce pouco. Lá, de vez em quando, caiu. Aceita Jesus, sai do mundo. E houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Amém? Que Deus abençoe todos nós, os irmãos, que tenham uma boa noite, uma boa semana. E sábado, sexta-feira, Deus trazer nós aqui a vez do irmão Daniel Martins para pregar a palavra. Quem que vamos cantar agora? Senão vamos cantar aqueles. Não sei que nome que é. 400 não é coisa, né? Acho que não, né? Ou tem os irmãos na cabeça, no pensamento. De todos os dias em que eu aceitei. Vamos cantar ele? Já lembrei ele, mas o número eu não lembrei. Aí, então, obrigado. 407. 407.